Senhor, reconheceu que Deus é na sua vida, e somente Deus pode te salvar, e somente Deus pode te abençoar, e somente Deus pode te dar paz, alegria, a prosperidade e a vida eterna. Glórias a Deus. Aleluia. Senhor, Salvador Jesus. Então nós lembramos de Deus, assim como o povo de Israel também lembrou de Deus. Glórias a Deus. Quando os medianitas subiam lá, glórias a Deus, roubavam trigo, roubavam uma quantidade de trigo, uma quantidade de animal, roubavam ali, levavam para se alimentar, e o restante que sobrava, ele deixava o povo de Israel comer? Não, ele tacava fogo, eles queimavam, deixando o povo de Israel uma miséria, uma decadência. Assim também somos nós, glórias a Deus, quando nós estamos na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, o diabo vai te tomar tudo aquilo que você tem de precioso, e o que sobrar ele ainda quer por fogo, ele quer te destruir, ele quer ver você inteiramente derrotado. Glórias a Deus. Mas o nosso Deus, glórias a Deus. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim nos afirma dizendo, glórias a Deus, eu vim para que tenhais vida e tenhais com abundância. Aquele que quiseres vir após mim, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Glórias a Deus. Siga o caminho de vitória, siga o caminho de guerreiro que vai ter a sua vitória, siga um caminho que vai ter a coroa, siga um caminho que vai ter a fartura, siga um caminho que vai ter a vida eterna, aonde lá vai ter a fartura, lá onde vai ter a riqueza, lá onde não vai ter dor, lá onde vai ter só força, paz e alegria, lá onde você somente vai se lembrar de falar: Santo, Santo, Santo és o Senhor, Santo, Santo, Santo és o Senhor, Santo, Santo, Santo és o Senhor da glória. Santo és o Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Até aí, glórias a Deus, tá bom. Mas Deus, Ele quer falar mais. A palavra dele é completa, glórias a Deus. Amada igreja do Senhor, então, amada igreja do Senhor, Deus enviou um profeta ao povo de Israel e falou para ele: eu falei para vocês, quando eu tirei vocês do Egito, quando eu tirei vocês do mundo, glórias a Deus, eu falei para vocês não mais adorar o Deus do mundo, não mais adorar o Deus dessa terra, não se misturar com esse povo filisteu, dos medianitas, dos filhos do Oriente, com esse povo. Eu falei para vocês não se misturar com eles, eu falei para vocês não adorar o Deus deles, eu falei para vocês não tomar a filha deles em casamento, eu falei para vocês não misturar com eles. E vocês fizeram e misturaram com eles. Por isso está esse grande mal. Mas eu sou seu Deus e eu sou misericordioso, eu sou longânimo, eu vou tirar vocês dessa opressão. Glórias a Deus. Deus fala para você que vai tirar você dessa opressão, dessa perseguição maligna. Glórias a Deus. Deus fala que vai tirar, glórias a Deus, e a palavra dele é fiel para cumprir. Agora, na igreja do Senhor, o anjo do Senhor, quando a Bíblia afirma assim, o anjo do Senhor, glórias a Deus, está se referindo a Jesus Cristo de Nazaré. Jesus aqui ainda não tinha, glórias a Deus, vindo aqui se materializar em carne, glórias a Deus. Mas toda vez que você vê essa palavra do Senhor dizendo o anjo do Senhor, glórias a Deus, é o Jesus Cristo de Nazaré, glórias a Deus. Como os outros anjos, glórias a Deus, quando falo os outros anjos, eles não recebem adoração e não recebem, glórias a Deus, oferta. O único que deve receber é o Pai e o Filho, glórias a Deus, aleluia. Esses sim recebem adoração, esses sim é digno de adoração. Então apareceu o anjo do Senhor, ou seja, então apareceu Jesus Cristo, e Gideão estava ali malhando o trigo, ou seja, estava ali tirando o trigo da casca, moendo, não sei bem dizer ao certo, mas ele estava preparando aquele trigo para esconder dos povos midianitas, dos filhos do Oriente, dos filisteus, para que eles viessem escolher e ter alguma coisa para que comer. Então o anjo apareceu e falou: homem valoroso, Deus é com você, glórias a Deus. E Gideão falou: se Deus é comigo, glórias a Deus, por que você
por tudo isso? Por que tudo isso está acontecendo? Glórias a Deus, aleluia. Então o anjo do céu falou assim: vai com essa sua força, que eu livrarei o povo de Israel pela sua mão. E ele falou: logo eu, o mais pobre, o menor da família de meu pai, glórias a Deus. Calma aí, deixa eu provar se é o Senhor mesmo, deixa eu provar se é Jesus Cristo mesmo. Eu vou ali e vou preparar uma oferta para o Senhor, vou preparar um sacrifício para o Senhor, glórias a Deus. Fica aí só um minuto, glórias a Deus. Então Gideão foi lá e preparou um pão asno, um pão sem fermento, uma carne com caldo, glórias a Deus. E Jesus falou para ele: põe aqui nessa frente. Ele colocou o pão na carne e Jesus falou: joga o caldo por cima. E ele pegou e jogou o caldo por cima, glórias a Deus. E ele tocou com o seu cajado, glórias a Deus. E o fogo subiu também, consumiu todo aquele holocausto, toda aquela oferta, todo aquele sacrifício. E subiu para o reino do céu, juntamente naquela chama maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Quando Jesus está falando com você, quando você está frio espiritualmente, você sente aquele desejo no seu coração, você sente o seu coração palpitar, você sente o Espírito Santo falando com você: vai orar, vai viver, glórias a Deus, aleluia, santo é esse Senhor. Quando você sentir, glórias a Deus, essas palpitações, essa voz lá no fundo, aquele desejo, glórias a Deus, aquele desejo lá no fundo mesmo, de orar, não vai orar, vai ver a Bíblia, vai se consagrar, glórias a Deus. Quando você saber se é de Deus mesmo, fala assim: oh meu Deus, Deus da glória, se é o Senhor que está falando comigo, me dá força e que o Senhor vem me guiar nessa palavra e vem me dar a interpretação que Ele vai falar com você. Se é o Senhor que está falando para mim, orar, glórias a Deus, e o Senhor me dá força, e o Senhor coloca palavras na minha boca, que eu não venho vacilar diante da tua presença. Se é o Senhor mesmo que está me chamando para orar, e o Senhor vai me tomar na presença do Espírito Santo, e você vai ver que é o Espírito Santo, você vai ver que é Deus que está falando com você. Você vai ser tomado pela graça e pelo poder do Espírito Santo de Deus e começará a glorificar e exaltar o nome dele. Você vai ficar até mesmo abismado com a graça e o poder de Deus na sua vida. Então ali a maneira de seu Gideão, ele tinha, glórias a Deus, esse relógio no mar, glórias a Deus. Gideão, ele tinha duas opções, glórias a Deus: recusar o chamado ou aceitar o chamado. Gideão escolheu a melhor parte, aceitar o chamado. Gideão também fazia parte do povo de Israel pecaminoso. Gideão também fazia parte daquela nação que pegou contra Deus e estava oprimido pelos filisteus, pelos filhos do Oriente, pelos medianitas. Ele também fazia parte, mas o anjo do Senhor, Jesus Cristo, chegou até ele e fez esse convite para ele, para que viesse sair dessa opressão, para que viesse essa libertação. Então ele tinha duas opções: aceitar ou recusar. Ele escolheu a na igreja do Senhor aceitar. Ele aceitou, glórias a Deus, o chamado do nosso Deus, o chamado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele aceitou a Jesus Cristo de Nazaré e Jesus falou assim para ele: agora você vai fazer o seguinte para mim, você vai destruir aquele altar lá, você vai cortar a lenha do bosque tudinho desse altar profano, vai tocar fogo e o segundo boi do seu pai você vai me oferecer como sacrifício, glórias a Deus. E assim Gideão fez, glórias a Deus. Foi de noite porque ele ficou com medo do povo de Israel. Ele foi de noite lá e cortou, glórias a Deus, o bosque onde o povo de Israel estava adorando falsos deuses. E ali ele cortou, queimou e ofereceu um segundo boi em sacrifício ao nome santo de Deus. E a seguinte manhã, glórias a Deus, aleluia, veio a perseguição. O próprio povo de Israel estava querendo matar ele. O próprio povo de Israel queria decapitar ele. Até que falou para o pai dele: tira ele para fora, porque nós vamos de matar ele, porque ele destruiu o altar de Baal. Então o pai de Gideão falou para eles que Baal contenda por ele mesmo. Ou seja, se Gideão destruiu o altar dele, que Baal se contendia por ele mesmo, que aquele que se atentasse contra Gideão naquela mesma manhã morreria, glórias a Deus. Então na igreja do Senhor, o povo de Israel, glórias a Deus, ele teve o temor, ele não quis mais tocar em Gideão. Assim também somos nós, amada igreja. Quando
usar para você ganhar outras almas que estavam na mesma situação que você se encontrava. Você se encontrava deprimido, angustiado, você se encontrava desempregado, enfermo, atribulado, possesso, glórias a Deus. Agora eu vou te usar para você ganhar as pessoas na mesma situação que você estava, glórias a Deus. E assim, glórias a Deus, Jesus Cristo de Nazaré, glórias a Deus, levantou você, homem, você, mulher, para fazer a vontade dele. Ele te levantou para você ser uma guerreira. Ele te levantou para você ser um guerreiro. É um guerreiro valente, que na onde você chegar, glórias a Deus, quando chegar os adeptos de Baal querendo tocar em você, a simples palavra do Senhor Jesus, glórias a Deus, ai daqueles que tocam nos meus pequeninos, é como tocar na menina dos olhos de Deus. Eles vão pensar 3.000 vezes antes de tocar em você, porque você está sendo guardado por uma legião de anjos do Senhor Jesus Cristo. Jesus está com o olho atento para você, como chama de fogo. Ele não dorme, ele não tosqueja, ele está 24 horas guardando e livrando você, te capacitando para cada luta que aparecer diante do seu caminho. Ele há de fazer você mais do que vencedor em Cristo Jesus. Mas voltando para o contexto da palavra do Senhor, glórias a Deus. Eu tenho aprendido, glórias a Deus, uma coisa com o meu amado, glórias a Deus. E eu carreguei comigo. Antes da meia-noite nós vamos embora. Amém? Glórias a Deus. Quem está feliz? Ixi, ninguém quer antes da meia-noite, não? Então, depois nós vamos embora. Amém? Glórias a Deus. Amada igreja do Senhor, glórias a Deus. Então, quando, glórias a Deus, ali Deus te chamou para ser vencedor. Assim apareceu Jesus a Gideão. E Gideão começou a querer fazer, glórias a Deus, da forma que ele queria. Ele já foi caminhando e, Deus vai me dar mesmo, Deus vai me dar mesmo. Já reuniu, foi 32.000 soldados, glórias a Deus. Já reuniu 32.000 soldados, falou, agora nós vamos lá e vamos arrebentar com o povo filisteu, com os medianitas, com os filhos do Oriente, e a vitória é nossa. Chega de sofrer, chega de... E Deus foi lá e pisou no freio dele e falou, não, Gideão, não é bem assim não é bagunçado assim não, glórias a Deus. Tem muita gente aí com você, glórias a Deus. E no meio dessa gente aí, glórias a Deus, tem covardes, tem medrosos, glórias a Deus. No meio dessa gente aí tem covardes e medrosos, glórias a Deus. Gideão faz o seguinte, Gideão, apregou aí no ouvido deles e fala, todos aqueles covardes e medrosos, e desce apressadamente do monte de Gileade e vai para as suas casas, glórias a Deus. Deixa eu perguntar para a igreja aqui na igreja tem algum covarde, algum medroso? Se tem, levante a mão. 2, glórias a Deus, aleluia. Nós vamos conversar com vocês e vocês vão ficar corajosas. O Espírito Santo vai capacitar vocês e vocês vão ser corajosos, glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor e Salvador Jesus, quando Jesus te chamou, glórias a Deus, quando você aceitou Jesus Cristo de Nazaré, não foi para ser covarde e nem medroso, foi para ser corajoso na presença dele. Porque o Deus que você serve, o Deus que te guarda, que te livra, ele é um Deus que criou todas as coisas, é um Deus que tudo criou, é um Deus que tem o poder, glórias a Deus, de fazer e desfazer, de dar vida e tirar vida. Ele é o único Deus, todo-poderoso, o Altíssimo e o Sublime, glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor, glórias a Deus, Gideão ficou mais humilde, né? Foi e apregou ao ouvido do povo, glórias a Deus. E apregou ali, aquele povo pegou e saiu, glórias a Deus, do monte e foram para suas casas. Ficaram ali só 10.000, se assim não me falha a memória, glórias a Deus. E ainda assim Deus falou, Gideão, ainda há muito gente com você. Glória a Deus! Faz o seguinte, desce esse povo azar e lá eu vou provar eles. E aquele que eu falar para vocês, então, esse vai com você, esse vai. E aquele que eu falar para você, esse não vai, esse não vai. Amada igreja, quem está passando por provação de Deus aí? Então, no meio dessa provação,
te aprovar, você pode ter certeza que a legião de demônios vai cair por terra e a sua bênção vai chegar nas suas mãos e Deus vai usar você tremendamente na presença dele para ganhar as almas para o reino dos céus. Glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Gideão fez como Jesus assim tinha pedido, desceu, fez a provação e ficou só 300, glórias a Deus. Em nosso meio, glórias a Deus, tem quantos aí que estáis ativos, glórias a Deus, na atividade constante, naquela atividade que na qual Paulo vem dizer: combateis o combate da fé do amor. É combatendo contra Satanás, contra a mentira, contra o adultério, o mundanismo, a vaidade, pregando a palavra do Senhor. Não está enterrando os dons que Deus te deu, está exercendo, glórias a Deus, o seu chamado. Você está pelejando constantemente, você não está desanimado, você não está com medo, você está exercendo a atividade que o Senhor te chamou. Quem está exercendo, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Assim, a amada igreja do Senhor escolheu só 300 para exercer a atividade da bênção e da vitória de Deus. E ali nesses 300 que Deus foi, glórias a Deus, libertar o povo de Israel. A amada igreja do Senhor, glórias a Deus, o Brasil, glórias a Deus, é tamanho populoso, é muita população, é muita gente, considerando ao entrar aqui dentro, glórias a Deus. Se for usar uma comparação com a glórias a Deus, que Gideão, na contagem de Gideão de 32 mil, ficaram só 300. Se fosse usar essa mesma comparação, só tinha 2, 3 aqui, glórias a Deus, comparado à população brasileira, glórias a Deus. Então vocês, glórias a Deus, são minimamente, glórias a Deus, vocês são poucas pessoas, glórias a Deus, que escolheram estar aqui na presença do Senhor. Vocês escolheram, glórias a Deus, a melhor parte. Vocês escolheram, glórias a Deus, aceitar a Jesus Cristo e ser um soldado diante da presença do Senhor e Salvador Jesus. Vocês aceitaram ser um servo do Senhor Jesus. Você aceitou ser um servo do Senhor Jesus para pelejar e conseguir a bênção e a vitória no nome do Senhor. Glórias a Deus. É igual, glórias a Deus, nós vemos a palavra do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Santo és o Senhor. Gideão tinha 2 escolhas, você, minha irmã, você, meu irmão, também teve 2 escolhas: aceitar a Jesus Cristo e recusar a Jesus Cristo. Agora que você aceitou a Jesus Cristo de Nazaré, você embarcou numa jornada, você se integrou numa família santa. Você se integrou no exército santo. E esse exército, ele jamais pode parar. Se você escolheu aceitar Jesus Cristo de Nazaré, foi por livre e espontânea vontade. Agora, eu peço que você, glórias a Deus, arque com a responsabilidade. Que agora você venha trabalhar, que agora você venha exercer a atividade que o Senhor te chamou. Ah, pastor André, mas qual é essa atividade que o Senhor me chamou? A Bíblia assim nos afirma dizendo: amai o seu próximo como a ti mesmo. Ah, como eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu estava lá no pecado, quando eu estava lá nesse mundo, glórias a Deus, eu queria tanto que uma pessoa ir lá e falasse para mim: Jesus te ama, Jesus vai tirar você desse buraco, Jesus vai te libertar, Jesus vai te dar essa bênção, essa vitória, Jesus vai te curar, Jesus vai abrir a porta, Jesus vai te tirar dessa depressão, Jesus é o caminho, a vida que vai te salvar, glórias a Deus. Então essa é a sua atividade, esse é o dever de todo homem e de toda mulher. Ah, mas Deus tem chamado para mim de Levi, glórias a Deus. A palavra Levi, sabe o que significa a palavra Levi? Aproximar a noiva do noivo, glórias a Deus. Não importa se você tem voz feia, se você é desafinado, glórias a Deus. Mas quando você começa a louvar, quando você começa a glorificar, você aproxima a noiva de Cristo. Esse é o verdadeiro Levi. Quando você fala no nome santo de Jesus, você aproxima o noivo da noiva, glórias a Deus. Esse é o Levi, glórias a Deus, verdadeiro. Então seja
glórias a Deus, aceitar Jesus. Mas agora, glórias a Deus, eu sou obrigado a cumprir com o papel, com o trabalho, com a responsabilidade que eu mesmo quis e adquiri. Não é simplesmente eu chegar lá e querer o meu salário. Qual que é o salário do cristão? Alguém sabe? Glórias a Deus. Qual é o salário do cristão? Glórias a Deus. A vida eterna, glórias a Deus. O seu salário, glórias a Deus, é a vida eterna. Mas você tem que trabalhar, você vai ser provado, glórias a Deus, para que no último dia você vai passar pelo juízo final e ele vai analisar o seu trabalho, as suas provações, como é que você passou, se você se compartilhou no trabalho, se você foi desonesto no trabalho, se o seu trabalho foi pouco, se você não fez com amor, com carinho, com capricho, se você não se esforçou, conforme com o seu trabalho, conforme com a sua fidelidade, conforme com o seu compromisso com a família de Cristo Jesus, esse será o seu galardão. Esse será o meu galardão. Mas você já está sendo duro demais, glórias a Deus. Mas a palavra do Senhor é assim mesmo, glórias a Deus. Ela veio para nos capacitar, nos revestir, nos preparar para os dias maus. Vem nos anunciando o que acontece agora, o que vai acontecer no futuro. Esta palavra vem te enchendo do Espírito Santo, vem te capacitando para você vencer as legiões do mal, a concupiscência carnal, glórias a Deus. Ele vem te ensinando, ele vem te exortando, porque ele bem sabe que todo filho erra, que todo filho, glórias a Deus, tem a sua fase de deslealdade, tem a sua fase difícil, glórias a Deus. E o pai que ama o filho, ele corrige o filho, ele alerta o filho: filho, não faz isso, glórias a Deus, não faz aquilo, porque isso vai te trazer, glórias a Deus, consequências, glórias a Deus. Aleluia. E as palavras agradecem a Jesus, glórias a Deus. E eu sou prova viva disso, glórias a Deus. De filho e pai em relacionamento, glórias a Deus. Não faz isso, não faz aquilo. E eu fiz aquilo e aquilo que não era para fazer. E eu tive a consequência, glórias a Deus. Mas depois eu lembrei de todo aquele ensinamento, de todas aquelas palavras. Então eu falei: eu vou tornar a casa do meu pai. Eu vou agora obedecer os ensinamentos dele. E pela honra e glória de Deus, Deus está me abençoando, prosperando na minha vida. Assim também vai ser na sua vida. Quando você, glórias a Deus, aleluia, errou diante do Senhor e reconheceu a sua falha, o seu erro, o seu pecado, a sua inatividade na presença do Senhor, a sua inatividade na presença do Senhor, na obra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, e começar agora a trabalhar, começar agora a fazer a vontade do Senhor, começar agora a pregar a palavra do Senhor, começar agora a exercitar a fé, glórias a Deus. Deus começa agora a te abençoar, louvado em Deus. Então, amada igreja do Senhor, glórias a Deus, aleluia. Gideão foi com esses 300, glórias a Deus, para lutar, para pelejar com a multidão. A Bíblia fala que é como ele usa uma simbologia de gafanhotos, tipo um meio mundo de gafanhoto, glórias a Deus, ou seja, que eram muitos medianitas, filisteus e filhos de Orientes, glórias a Deus, eram muito, glórias a Deus, muito mesmo, que Gideão, acredito no coração dele, pelos olhos da fé, que ele teve um pouco de esmorecimento. Por que eu estou falando isso? Porque Deus falou ainda para ele: se você ainda está temendo, está falando, Gideão, vai de noite para o arraial deles e você vai ver o que eles estão falando, glórias a Deus. Então, amada igreja do Senhor, Gideão ainda estava meio com receio, Gideão ainda estava meio receado, porque era muita gente, mas somente 300 pessoas no carro, glórias a Deus. Mas Deus falou assim: vai lá, Gideão, ouve, Gideão, ouve o que aquele povo está falando. E Gideão foi lá então e foi ouvir, glórias a Deus, e teve um que estava falando ao seu parceiro, glórias a Deus, do arraial dos filisteus, dos medianitas, filhos do Oriente, contando o seu sonho, glórias a Deus, e do seu sonho ele viu um ponto errado, glórias a Deus, que vinha
vinha, batia na telha, a telha pirava de cabeça para baixo, e todo mundo saía correndo, saía fugindo, e era aquela confusão toda, espada contra espada, e a guerra e a destruição, e aquele outro servo, aquele outro parceiro dele falou assim: isso não é a espada de Gideão, a do Senhor? O Senhor não tem que entregar esse arraial na mão de Gideão? Deus está falando para você, glórias a Deus, aleluia, santo é louvado e glorificado é o teu nome. Vai para esse mundo aí, vai lá para fora, vai para esse mundo aí que você vai ouvir as pessoas falar de muita depressão, de muita tribulação, de fome, de miséria, de perseguição. Não está dormindo à noite, está tendo insônia, está vendo furto, está sentindo perseguido, sentindo que está sendo seguida. Então vai lá que você vai ver e vai ouvir essas pessoas comentar isso. Glórias a Deus. Mas que tem a ver uma coisa com a outra, pastor, glórias a Deus. Tem tudo a ver, glórias a Deus. Porque Deus te escolheu foi para você ir nesse mundo aí afora, glórias a Deus. Aqui neste altar, glórias a Deus. Pregar a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, que Ele salva, que Ele cura, que Ele perdoa todos os pecados, e aquele que renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, terá a vida eterna, terá a sua vida totalmente transformada, terá a sua depressão curada, terá toda a legião de Satanás caída por terra, toda enfermidade curada, glórias a Deus, as portas abertas, glórias a Deus, e vai ter, glórias a Deus. Então Gideão foi lá e ouviu isso, e Gideão ficou animado. Glórias a Deus. Fez tão voltar para o Senhor, glórias a Deus, oh, aleluia. Vamos lá, eu ouvi o povo lá falando que Deus entregou eles nas nossas mãos, glórias a Deus. Assim também Deus fala para você, glórias a Deus. Esse mundo, glórias a Deus, está contaminado, está adulterado, glórias a Deus, está edificado, glórias a Deus. Mas Ele escolheu você, glórias a Deus. Escolheu eu ir e fazer a vontade dele, pregar, lutar contra as horas e as tempestades do mal. A palavra do Senhor usa para dizer que a luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas sim contra os principados e potestades das trevas, ou seja, todos aqueles que estão presos sobre o jugo do pecado, a escravidão de Satanás, glórias a Deus. É o nosso dever libertar eles pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus desafia dizer, glórias a Deus, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Você tem que pregar de Jesus Cristo, tem que falar de Jesus Cristo, e Ele vai curar e Ele vai libertar. E assim, amada igreja do Senhor, glórias a Deus. Gideão foi, glórias a Deus, que aqueles 300 foi encurtar um pouco, glórias a Deus, foi lá e pelejou, deu um grito ali, um pranto, glórias a Deus. O que é o pranto que ele deu, glórias a Deus? Pela espada do Senhor e pela espada de Gideão. Pela espada do Senhor e pela espada do Gideão. Toda aquela legião de inimigos saíram correndo, se atrapalharam, mataram uns aos outros e feriram, e o resto que ficou, glórias a Deus. Gideão chegou com os 300 e acabou e exterminou e cantou o hino da vitória, o nome santo de Jesus. Deus te chamou foi para você ficar sentado no banco. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus te chamou foi para pelejar, para ganhar as almas para o reino dele. Ele te chamou para você, glórias a Deus, lutar nos principais e potestades das trevas. Mas por que, pastor? A palavra fala assim, que a palavra de Deus é palavra de fogo, é como um martelo que esse usa pedra, ou seja, a palavra de Deus é fogo para queimar o pecado. A palavra de Deus é como um martelo para quebrar o coração petrificado, obstinado e enrijecido, e para que o nome dele seja glorificado e que a palavra dele seja cumprida através da verdade, a verdade sendo conhecida, terás a libertação e você vai ter que resgatar pelo poder dessa palavra as almas para o reino de Jesus Cristo de Nazaré, glórias a Deus. E quando você começar a praticar, glórias a Deus, você vai ver a bênção e a vitória. Você vai ter a sua bênção e a sua vitória. Ah, só a minha não,
você também vai buscar muito. A palavra do Senhor nos acaba dizendo de 1 ganha 50, de 50 ganha 100, e assim sucessivamente. Ou seja, você tem a capacidade, através do Espírito Santo, da palavra de Deus, ganhar 50, 100, 1000, 2000, glórias a Deus. Mas eu vou ganhar sentado, eu vou ganhar inativo, eu vou ganhar sem orar, sem jejuar, sem ler a palavra, sem santificar, sem apartar deste mundo. A palavra do Senhor nos afirma dizendo, glórias a Deus, aleluia, aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. A hora já se foi, amém? Glórias a Deus. O Espírito Santo de Deus continua falando em cada coração. Se Deus te chamou